Olá, bem-vinda. Hoje vou assim com Cris Paz. A gente está no nosso segundo programa e hoje quem está aqui comigo é a Flávia Ranieri. Eu sei duas coisas sobre ela, que ela é foda no que ela faz, que ela se chama Flávia Ranieri, que ela é mineira, morou muito tempo em São Paulo e que ela trabalha com um troço, um trem, uma coisa incrível chamada geroarquitetura. Eu vou falar essa palavra para você e talvez você imagine coisas óbvias, que não são tão óbvias assim. E a gente vai descobrir não só sobre esse assunto, como sobre a Flávia, sobre o mundo da longevidade que a gente está sempre trazendo aqui, e coisas que nem eu imagino. Flávia, obrigada. Delícia estar aqui com você. Você tem uma alma, nesse momento, um pouco mais paulistana, e está se reconectando com o BH, como você mesmo disse. Você ficou muito tempo em São Paulo, né? Mas vou te falar que o mineiro que é mineiro é difícil a gente desconectar não de tira, Minas, né? viu? Não tira, não sai. Que bom. Assim. E eu queria começar perguntando uma pergunta que é permitida aqui. Quantos anos você tem? Olha, eu tenho 46. Nossa, menina, você tá ótima para sua idade. Eu sei, não deve falar isso. Não pode. Não, mas eu acho que, na verdade, a gente tende a fazer esse comentário, é natural, mas eu realmente não acharia que você tem 46. E a gente tem que parar de achar que isso é o único elogio possível para uma mulher, né, de mais de 40. E se isso é elogio, eu acho que tem muita gente nas redes que fala, isso não é elogio. Talvez seja o etarismo dentro de mim, mas eu acho que é interessante a gente não supor a idade da pessoa. Eu acho que é uma coisa, não tá tão entregue assim, mais ou menos, né? Mas 46 é uma idade boa, né? Eu acho uma delícia. Não trocaria, não. Eu também gosto bastante. Eu acho que eu tenho sido cada vez mais feliz. Depois dos 40, as coisas só melhoraram, assim. Uma loucura de coisas, né? Como eu sei que você vai contar aqui, porque a história da geroarquitetura tem até a ver com uma história com a sua mãe, né? Eu sabia de algumas coisas. E aí eu queria que você me contasse, assim, né? Qual que é a sua história com a geroarquitetura, como que ela surgiu, né? Mas pode ir me contando do jeito que você achar melhor. Você pode contar como que foi com a sua mãe, por que você está de volta a BH também. Pode começar por onde você quiser. Uma caminhada é longa, né? Só uma jornada, eu vou, volto, faço um monte de coisa. Eu sou mineira, como você comentou, mas fui morar em São Paulo logo depois que eu me formei, eu me mudei para lá e fiquei morando lá. Tenho mais 2 irmãos, só que eles também moram fora de Belo Horizonte. Então, meus pais moravam aqui, moram, né, aqui em BH ainda. E aí, um dia, a minha mãe caiu da escada. Eles moravam numa casa, num sobrado, ela escorregou na escada, caiu, não teve nada sério. Mas me acendeu assim um sinal de alerta, assim, um sinal amarelo. Porque eu comecei a pensar assim, gente, se acontecer alguma coisa séria, o que eu vou fazer? Estou longe. Como é que vai ser o envelhecimento dos meus pais? Porque a gente, culturalmente, latinos, nós somos muito família, né? Então, normalmente, quando os pais não conseguem mais morar sozinhos, eles vão para casa dos filhos. Sim. E aí eu falei, gente, eu estou em São Paulo, vou trazer eles para São Paulo. Já suspeitava que não era uma boa. Eu falei, eu vou voltar para Belo Horizonte. Naquela época era completamente fora de questão. Sim. E os meus irmãos fora. E aí, muito egoisticamente pensando, o pessoal acha que a gente é muito altruísta, né? Mas eu comecei de uma forma egoísta mesmo. Eu falei, você quer saber? Eu vou mexer na casa deles para deixar, assim, prolongar a independência deles o máximo possível, trabalhar na prevenção para que eu adie essa decisão, para que nada aconteça e que não precise chegar esse momento. Uma ilusão. E aí, quando eu comecei a procurar coisas para deixar a casa mais segura, mais confortável, que não acontecesse essas coisas, eu esbarrei, assim, só em coisa com cara de hospital. Sim. Tinha tudo ligado à doença. E os meus pais, assim, independentes, ativos, trabalhando, mas já davam os sinais naturais do envelhecimento. Isso foi há quanto tempo? Nossa, isso tem mais de 10 anos. Nossa, entendi.
Na realidade, foi o desespero mesmo que bateu do futuro, sabe? Mas é uma tomada de consciência mesmo, né? Igual quando a gente percebe que o envelhecimento está chegando, que é uma coisa que aos 50 veio para mim. Então, é necessário. Que bom que vem avisos, né? Muito. E você sabe que funcionou para mim como uma autorreflexão também, no seguinte sentido. Porque eu estava preocupada como é que ia ser o envelhecimento deles, mas me veio como é que vai ser o meu. Sim. Porque eu não tenho filho. Meus irmãos não têm filhos. E aí, eu estava preocupada na opção dela de ter que morar com filho e eu nem filho tenho. E eu falei, esse negócio precisa mudar. Porque eu acho que essa é uma ilusão que a gente tem. Eu não conto com meu filho para cuidar de mim, não. Não que eu acho que ele não vá cuidar. Não sei. Mas eu quero muito poder ter uma condição de envelhecer de maneira independente ou autônoma, né? Até essas duas palavras, uma vez o Alexandre Kalash falou comigo que existe uma diferença entre independência e autonomia. Se não me engano, a autonomia é você poder ditar como as coisas vão ser. Mesmo que você esteja numa cadeira de rodas, você dizer, eu quero ir ali, né? E alguém poder te levar. A independência já exige que você tenha mais mobilidade, não é um pouco assim? É exatamente assim. Será que a gente vai ter que consultar o dicionário? Não, né? Acho que é mais ou menos assim a diferença. Assim mesmo. A autonomia ela tem muito a ver com o cognitivo, com essa sua capacidade de tomar decisões de uma forma geral. Então é isso, você é capaz de decidir. E quando a gente fala decidir, é desde tomar uma decisão, hoje eu vou sair, eu não vou sair, ou você ser capaz de tomar uma decisão de eu sei pegar um copo d'água quando o cognitivo começa a falhar. Então as pessoas isso é muito comum, pessoas com demência, elas vão perdendo a autonomia, porque é cognitivo, mas a independência elas conseguem manter. Então elas têm mobilidade às vezes muito boa, tem até os andarilhos que a gente fala, os que não conseguem ficar parados e tal. Então muito São dois conceitos complementares e super importantes os dois, né? Mas que a gente quer manter, né? Os dois. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Mas continuo contando que eu quis fazer esse parênteses porque é uma coisa que realmente me intriga. E eu acho que essa coisa do filho não é realmente uma garantia, né? A gente pensa, não tem filho para cuidar de mim. Mas eu acho que não é ter filho que garante que alguém vai cuidar da gente, né? E você sabe que eu tenho observado uma mudança cultural mesmo por parte das pessoas. Antes elas contavam com isso, hoje em dia elas não querem. Eu escuto muito isso, eu não quero depender do meu filho, mesmo se eu precisar. Eu não quero. E aí isso muda muito, inclusive na parte de arquitetura, que é o que tem mudado. Mas aí, continuando a minha história, eu comecei a procurar coisas, só achava coisa feia, coisa horrorosa, e aí percebi, gente, isso tem mercado, comecei a estudar, aí quando você começa a estudar o tema, isso deve ter acontecido com você, quando a gente começa a estudar sobre envelhecimento, eu fui contaminada, como diz meu professor lá da Geronto, fui picada pelo bichinho da Geronto. É muito interessante mesmo. Eu falei, não. Sabe quando você encontra o seu propósito? Eu acho que também ali, né, aquela coisa nos 30, já chegando nos 40, a gente começa a mudar um pouco a forma de ver a profissão. Assim, não é porque você muda a sua forma de ver o mundo, de uma né? Exatamente. Pouco isso. E aí eu falei, bom, então se eu quero trabalhar com isso, eu preciso conhecer melhor os problemas para que eu possa propor soluções. E aí fui fazer a pós-graduação em gerontologia, fiz lá no Einstein, porque não tem curso de arquitetura voltado para esse tema, então tive que improvisar. Eu era a única arquiteta da turma, o resto era todo mundo da área da saúde. Foi divertidíssimo e foi um divisor de águas. E quando acabou, eu falei, cheguei lá no escritório e falei, vocês me esquecem, nunca mais vou fazer loja, fazer muito projeto de varejo. Eu falei, não vou mais fazer loja, agora eu só vou projetar para os mais velhos. Como que é para mim? Duas perguntas. Primeiro, o que é a gerontologia, para quem não conhece, porque até eu tenho dúvida, né? Que você pode estudar geriatria na medicina. O que é a gerontologia? E conta como que, eu quero, assim, eu fiquei muito curiosa para saber detalhes da geroarquitetura mesmo. O que isso foi trazendo para a sua vida e para a vida dos seus pais, por exemplo? Exatamente. A geriatria, ela estuda o envelhecimento da forma clínica mesmo, o médico, é a parte médica, de medicação, tudo mais, é uma especialidade da área médica. Você precisa ser médico para ser um geriatra, né? A gerontologia, ela estuda o processo de envelhecimento como um todo, de uma forma mais holística. Tanto que eles falam que é um estudo biopsicossocial. A gente pode falar que a geriatria está mais presa no bio,
que é a parte, né, da saúde mesmo, mas a gerontologia ela tem esse olhar mais sensível da interferência na sociedade, da vida social. Das humanas mesmo, né? Das humanas mesmo. E o que é legal é que aí na parte da geronto para os íntimos, tá, gente? Geronto. Na parte da geronto, mas a gente ouve muito esse qualquer termo. profissional pode fazer. Então, eu fiz como arquiteta, eu sei que já teve estudante de jornalismo, Sim. de advogado, de direito e tal. E aí, o que acontece? O que eu fiz, na realidade? Cada disciplina que tinha na pós-graduação, normalmente eles ainda têm um lado meio médico forte. Sim, imagino. Mas era legal, porque a cada problema que eles apresentavam, eu pensava numa solução arquitetônica ou de design, ou que pudesse ser mais bacana, ou mais divertido, ou mais alegre. E muito pensando assim, eu teria isso na minha casa hoje? Que eu não preciso? E aí foi um trabalho que eu comecei a fazer, e aí eu comecei muito a conversar com os meus pais, e foi legal, porque mudou a visão do envelhecimento para mim, completamente. E talvez até para eles também. A deles também, porque aí eu comecei a perceber, na vida deles, por exemplo, eles moravam numa casa ali no Belvedere. Sim. Que eu comecei a ver que eles estavam começando a ter um cenário assim de isolamento social, porque eles estavam com medo. Foi uma época que estava tendo muito assalto na região, então eles não saíam mais à noite. Ali para fazer, tudo você tem que pegar carro para fazer, para ir no supermercado e tal. Então eles estavam começando a ficar muito presos em casa. E aí nisso eu estava começando já a enxergar um declínio do envelhecimento. E um declínio do humor, né? Do humor, é um baixo astral que vai chegando, vai né? Vai dando um baixo astral que é muito novo para tá. E o pessoal fala, porque quando a gente começa a envelhecer, é ladeira abaixo. E eu falo, não. Quando a gente começa a envelhecer, a gente reduz a marcha para continuar subindo a ladeira. Ai, achei isso lindo demais. Nossa, é muito lindo isso. Não é? Eu acho que assim, eu entendo que as adaptações que eu faço, na realidade, são reduções de marcha para você continuar a fazer o que você gosta de fazer. Sim. Devagar e sempre. Devagar e sempre, como os bons mineiros, né? Que lindo isso, maravilhoso. Foi muito legal. E aí eu falei com ele, será que não está na hora de mudar de casa? Para que vocês tenham uma vida mais ativa. Era essa a minha preocupação. E aí eu fiz um exercício muito legal, que eu peguei o mapa de Belo Horizonte, e aí eu marquei assim onde eles moravam, e aí eu dei para eles os pins, os alfinetinhos, cada um de uma cor, e eu falei assim, marca onde estão as pessoas que vocês mais gostam. Aí eles marcaram. Eu vou chorar, é bonitinho demais isso que você fez. Foi muito legal. Você marca onde é que vocês gostam de fazer supermercado, a padaria preferida. Tá. Onde vocês vão trabalhar? Onde fica o seu trabalho, o seu curso? Minha mãe fazia uns cursos, salsa escola, não sei o que e tal. Quando a gente olhou o mapa, estava tudo concentrado em outro bairro. Você pode contar pra gente qual bairro que é? Eu vou mudar para lá. Mas sabe o que é? É que eles moraram no funcionários muito tempo. Eu vivi a minha infância e adolescência todo no funcionários. Então, o ciclo social deles estava todo lá. E aí, eu falei, bom, então tá. Então, a gente já entendeu que a vida de vocês está ali, não aqui. Aí a gente falou, se você for pensar na sua casa ideal, se vocês fossem agora pensar assim, qual é a casa ideal que vocês querem para vocês? O que vocês estão insatisfeitos que gostariam numa casa hoje em dia? Aí começou, eu queria ter porteiro, porque aí a correspondência não fica dependendo de mim. Eu queria poder trancar a casa para viajar e não ficar preocupado, então acho que eu queria morar num prédio. Aí o que acontece? Eles começaram, na realidade, a vislumbrar um futuro de atividades. Aí minha mãe, eu queria morar perto da piscina para fazer hidroginástica. Eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria aquilo, eu queria... Com isso, eles acabaram criando uma lista de desejos. Olha só, você fez eles sonharem. Sonharem. Né? Porque às vezes a gente vai se desconectando do sonho nessa idade. E o sonho, ele não é necessariamente para ser realizado, mas ele é para a vida ter sentido, para a vida ter propósito mesmo, Exatamente. Né? Ai, que coisa linda! E tem uma coisa que eu falo muito, que assim, às vezes as pessoas me perguntam, qual é a casa ideal para uma pessoa idosa? E elas têm uma expectativa que eu vá dar características arquitetônicas, assim, de acessibilidade, né, que tem que ter, e eu falo, não. A casa ideal para uma pessoa idosa é uma casa que tenha passado, presente e futuro. Então, você tem que ter você precisa ver a sua história reconhecida ali de alguma forma. Então, são
coisas que você adquiriu ao longo da vida, é você, né? Aquela questão, você chega em casa, você fala, ai, cheguei em casa. Então, não foi não foi uma casa feita por um decorador totalmente impessoal. Ela tem que refletir, conversar com você sobre a sua história. Né? Exatamente. Porque eu vou te interromper só porque eu lembrei de uma coisa que eu já ouvi falar, que em geral as pessoas mais idosas, né? Talvez não fosse o caso dos seus pais naquela época, mas sei lá, depois dos 80 anos, não é legal você mudar uma pessoa idosa de lugar, porque essa pessoa ela perde a referência. Isso é uma coisa que eu já ouvi. E eu me pergunto se não tem também, apesar disso ser do ponto de vista cognitivo, de raciocínio, que às vezes o psiquiatra fala isso, o neurologista fala isso, mas será que não está enxergando aquela pessoa só o ponto de vista de saúde dela, física, e está esquecendo o que as conexões podem fazer, o que novas conexões podem produzir, né? O que você acha disso? Olha, uma coisa que eu aprendi na área do envelhecimento é que não existe certo e errado, não tem regra. Isso funciona quando a gente está falando de pessoas com déficit cognitivo. Entendi. Principalmente porque, como eles têm essa perda da memória recente mais forte, mas eles gravam, tem muito a memória antiga, então ele faz essa conexão através muito do espaço, do instinto, dessa memória antiga mesmo dele. Então, ir para um lugar novo, muitas vezes, se for para uma pessoa com Alzheimer avançado, pode ser bem ruim. Aí o que a gente faz? A gente tenta reproduzir essa história Entendi. no novo lugar. Não é que não pode. É porque às vezes a pessoa tem que mudar. Porque às vezes o lugar traz insegurança, às vezes não dá. Então, a gente tenta levar todas essas conexões para esse novo lugar. Que é o que a gente tem trabalhado nos projetos das novas instituições de longa permanência. Sim, que é o que a gente chamava de asilo anteriormente, né? Mas levar essa capacidade de personalizar os espaços, de levar a sua história, levar os seus móveis, levar as suas coisas. Deixar uma coisa mais pessoal e menos hotel, né? Mais a sua casa, tentar que transforme aquilo na sua casa, né? Um pedaço da sua casa mesmo. Casa. E eu acho que as instituições, a gente está mudando, mas assim, as instituições, elas estão mudando no Brasil. A gente ainda carrega um preconceito mesmo, no sentido pré-conceito, de trauma mesmo, desses asilos, de depósito de velhos e tal, porque era uma outra forma de encarar a moradia para idoso. Sim. Hoje em dia, as boas casas, instituições, elas estão muito focadas em programações, atividades, estímulos, tem melhorado muito. Melhorado, porque eu acho que ainda tem um quê de cara de hospital. Eu acho que ainda falta a gente dar um up dessa questão de personalização e caráter residencial. E aí, nessa contrapartida, tem surgido os residenciais sêniors, que não são instituições, que são edifícios convencionais que oferecem um mix de serviço de apoio, que aí a pessoa ela tem esse mundo dela. Entendi. E o suporte, tudo junto ao mesmo tempo. É porque, às vezes, essas instituições, essas casas, elas me dão a impressão de que você... quase que tem uma programação infantil ali, tipo, ai, nossa, agora a gente vai brincar de bambolê, né? Porque existe esse tratar o velho como uma criança de novo, né? Tratar no diminutivo, a gente encontra muito isso. E isso realmente é a coisa que mais me dá pavor na vida. Tem um filme muito legal, que eu até tenho vontade de rever, chama-se E Se Vivêssemos Todos Juntos. Ai, eu vi, maravilhoso esse filme. Eu tô louca para saber onde que eu quero ver ele, onde que eu posso ver ele de novo, porque é um filme que me marcou muito. São vários casais, né? São 2 casais e um solteiro, numa mesma casa, falando sobre o envelhecimento deles, e eles vivem juntos naquela situação. É com a Jane Fonda, né? E esse filme me fez pensar muito, assim, eu queria, para o meu envelhecimento, um lugar bem badalado, assim, badalado no sentido de estar com os meus amigos ali, porque tem uma coisa que você deve conhecer, que é um estudo, né, esse estudo mais longevo sobre a felicidade, sobre a vida das pessoas, um estudo de Harvard, né, que tem acho que 70 anos que esse estudo está sendo feito, os pesquisadores já morreram, pessoas morreram, e o estudo continua, e a conclusão principal é que a expectativa de vida está muito ligada à questão dos afetos, né, e eu acho que é disso que você estava falando, quando você falou para os seus pais assim, então onde que vocês se encontram aqui, né? Exatamente. Porque aí depois a arquitetura, ela vira só uma ferramenta para deixar esses ambientes, que é onde eles vão encontrar a família,
melhores, que é onde eles vão encontrar os amigos melhores. Aham. Então, como deixar o salão de festa com uma acústica melhor para que ele consiga conversar. Aham. Na realidade, nunca a solução ela é sim porque sim. Sempre tem um quê do porquê no final, Sim. sabe? E aí, você estava falando isso, me lembrou de um caso. Lá em Porto Alegre lançaram um desses residenciais sêniors, desse tipologia mais moderna. E aí eu estava fazendo um trabalho lá de treinamento de corretores. Aham. Que era justamente para falar assim, você não fala velhinho. Exato. Essa pessoa tem uma história, entender as expectativas, os sonhos. A gente fez um trabalho assim com os corretores. Para eles entenderem essa fase como uma fase de vida, não uma fase de doença. Sim. Né? E aí, quando eu estava lá no stand de vendas, chegou uma senhora, aí o corretor foi conversar com ele, a senhora quer... Não, espera um minutinho que eu estou esperando as minhas amigas chegarem. Aí chegaram mais 3, as 4 compraram apartamento, cada uma uma coisa assim, justamente por isso, elas queriam morar ficar juntas, perto uma da outra. Para fazer. E sempre as mulheres durando mais, né, gente? Fica a mensagem, homens, cuidem-se. Vamos dar uma cuidadinha aí na saúde, nos afetos, fazer uma terapia, porque senão, né, fica difícil. Mas eu queria que você contasse o desfecho da história dos seus pais, porque eu fiquei muito preocupada com eles, ou feliz e empolgada. Então, aí com essa lista de desejos que eles tinham feito, eu fiz uma outra lista para eles de como que coisas para eles observarem no bairro, quando eles fossem, porque aí eles já tinham topado mudar, porque eles viram que ia ser uma boa troca. E aí eu falei, procure uma rua que seja mais plana, procure ver qual a distância da padaria mais próxima, da farmácia, que vocês consigam fazer coisas a pé, já pensando assim, quando você não puder mais usar o carro, então você ainda pode andar a pé, pode fazer várias coisas. Eu posso envelhecer onde eu moro, porque é tipo isso. Então perfeito. Já posso ficar lá para sempre. E aí foi muito legal, porque eu morava em São Paulo, e eles aqui, e aí eles me ligavam e falavam assim, Flávia, hoje a gente foi ver um apartamento. E eles foram ver, eles saíram com a lista, o checklist deles. Que bonitinho, coisa mais etarista isso. Mas é bonitinho mesmo, não, é lindo isso acontecendo, né? É legal porque é uma escolha deles, né? Eles escolhem. Aí a gente achou o apartamento legal, mas a rua era muito inclinada, eu não ia conseguir fazer as coisas a pé, não ia conseguir passear com o cachorro, então não. Aí o outro, a gente gostou da rua, mas a gente achou o apartamento escuro, porque eu falei para eles a importância da iluminação natural, ventilação. Eles aprenderam direitinho, né? Aprenderam tudo. Conexão com a natureza e tal. Até que um dia eles me ligaram e falaram, encontramos. Aí eles me mandaram um monte de foto. Eu achei maravilhoso. Aí eles resolveram tudo, mudaram. Eu ajudei com eles na fase da mudança, que é uma fase dolorida e muito comum no envelhecimento, que é esse movimento que a gente chama do downsizing, né? Que você sai de um lugar grande, uma casa que você criou os filhos, tudo mais. Tem toda uma história, né? De conquista, inclusive, né? De conquista. E vai para um lugar menor por escolha deles, porque minha mãe queria vida mais prática. Uma das coisas que estava na lista de desejos dela era, eu não quero ter empregada em casa todo dia. Quer ter privacidade. Quero ter privacidade, então precisava de uma casa que fosse fácil de arrumar e tal, encontraram. Aí eu ajudei naquele exercício do desapega, muito aquele programa da... Micaela, de organizar. Minha amiga, eu gosto muito, adoro. É tão fundamental aquilo, né? Ela e a Marie Kondo também, né? Também. Eu vou ter que pedir, acabou o nosso tempo, né? Não, mas a gente vai para o segundo bloco, então eu termino de contar as cenas dos próximos capítulos. No próximo bloco ela vai contar o que aconteceu com os pais.